Olá, professores e professores coordenadores. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de formação do EMAI. Esta é a nossa 11ª formação do ano de 2021 da Diretoria de Ensino de Santo André. Meu nome é Sandra Corá, somos da equipe dos anos iniciais do Núcleo Pedagógico e hoje falaremos um pouquinho sobre a análise das AAPs. O nosso acolhimento de hoje será através dos direitos das crianças, segundo Ruth Rocha. Ruth Rocha é uma escritora brasileira, infanto-juvenil. Ela nasceu em São Paulo, do dia 2 de março de 1931, então hoje com 90 anos de idade. É uma autora que gosta de falar com as crianças, ela ressalta que o professor tem um papel fundamental na formação de leitores. Sua obra mais famosa, mais conhecida, é Marcelo Marmelo Martelo. Ruth Rocha se transformou numa escritora importante, respeitada, reconhecida, inclusive quanto aos direitos das crianças e dos adolescentes. E lembrando que este mês de outubro é sempre dedicado à criança, eu gostaria de compartilhar com vocês os direitos das crianças de Ruth Rocha. E nele, a autora se refere à infância como um tempo pequeno, porém é quando o direito à felicidade é construído na vida. Então ele diz assim: toda criança do mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Direito de perguntar, ter alguém para responder. A criança tem direito de querer tudo saber. A criança tem direito até de ser diferente e tem que ser bem aceita, seja sadia ou doente. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas a criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tem robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô, descer no escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação, morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem-te-vi, bola, 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 bola. Lamber fundo de panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinho, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Um passeio de canoa, pão lambuzado de mel, ficar um pouquinho à toa, contar estrelas no céu. Ficar lendo revistinha, um amigo inteligente, pipa na ponta da linha, um bom de um cachorro quente. Festejar o aniversário com bala, bolo e balão, brincar com muitos amigos, dar uns pulos no colchão. Livros com muita figura, fazer viagem de trem, um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João, com fogueira e com bombinha, pé de moleque rojão, com quadrilha e bandeirinha. Andar debaixo de chuva, ouvir música e dançar, ver carreiro de saúva, sentir o cheiro do mar. Pisar descalça no barro, comer frutas no pomar, ver casa de João de Barro, noite de muito luar. Ter tempo para fazer nada, ter quem penteie os cabelos,
ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho bem quentinho, sensação de bem-estar, de preferência com colinho. Uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Então vamos começar? Quais serão os objetivos de hoje? Analisar os dados na plataforma do CAED, reconhecer a importância do professor, conhecer a função dos marcos de desenvolvimento, habilidades, blocos e descritores, planejar e usar de estratégias para continuidade após a AP. Principalmente, incentivá-los a se debruçarem sobre os resultados de todas as APs que acontecem, identificarem os nossos alunos que precisam de mais atenção. E quem seriam eles? E sempre fazerem este movimento de análise, inclusive para que possam traçar um comparativo e ver se o nosso estudante avançou neste caminho. O que a AP3 de matemática contempla? Primeiro ao quarto ano de matemática traz as habilidades essenciais e os marcos de desenvolvimento. Quinto ano é a etapa final e contempla habilidades relevantes para o percurso do segmento. Então, é necessário compreender de que forma os nossos estudantes aprendem e compreendem a matemática. E o objetivo da avaliação é trazer dados para que o trabalho possa continuar com maior facilidade e também de forma proveitosa. Para que a AP seja um sucesso na sua escola, que ela tenha êxito, é necessário alguns cuidados e o preparo com uma certa antecedência ao dia da aplicação. Então, as aulas vêm sendo ministradas, o professor tem seguido o cronograma com as propostas, já conhece os seus estudantes e então chega o dia da aplicação da AP. A postura do professor é muito importante. Todo o trabalho realizado até o momento da prova será visualizado agora. Então, alguns cuidados se fazem necessários para que os resultados sejam de fato alcançados. Um ponto seria como transmitir segurança e tranquilidade para que os estudantes se acostumem a esta prática e encarem as avaliações com naturalidade, desmistificando, quebrando o tabu do medo acerca de provas, de avaliações, sem constrangimento. Algumas condutas, elas são pertinentes para que este ambiente seja calmo e os estudantes, eles possam expressar todos os seus saberes. Às vezes, acontece do estudante iniciar a avaliação e se deparar com uma questão que ele não consegue responder. E aí ele fica triste, fica desmotivado, querendo desistir. Então, como é importante o apoio, o acolhimento a esse estudante para que ele continue, para que ele não desista e mostre o que sabe, independente dos resultados. Então, mostre a ele que você está ali para ajudá-lo. Um outro ponto seria que os estudantes, eles devem ter ciência de que é uma grande oportunidade que o professor tem para verificar o que eles já sabem e ensiná-los, ajudá-los no que precisarem para continuar essa jornada. Então, todos os estudantes devem comparecer nesse dia e mostrar tudo o que já aprenderam.
precisam saber com antecipação a data desta prova, eles precisam estar cientes, se prepararem, saber o dia que será realizado, se será uma prova de língua portuguesa ou se será avaliação de matemática, eles precisam ir interiorizando e se preparando para isso, de uma forma natural, de uma forma leve. Também é importante que os professores se apropriem sobre o conteúdo, que conversem com seus pares, que tirem as possíveis dúvidas e estejam preparados para o momento da avaliação, pois todas as orientações elas deverão ser cumpridas à risca. Então é necessário um preparo antecipado. E quanto à participação dos alunos, por que ela é importante? É importante também que os pais ou os responsáveis, sejam comunicados sobre a data, para que eles também possam se organizar e os seus filhos estejam presentes neste dia. E sabendo que se trata de uma avaliação individual, o professor também precisa preparar, organizar os espaços da sala de aula com uma certa antecedência. Então, explicar aos estudantes que a avaliação é uma atividade positiva, que os ajudará a compreender todo o conteúdo e mostrar para o professor qual o tipo de ajuda que eles necessitam. Então, orientá-los que a prova deverá ser feita devagar, responder a todas as questões, com atenção, mostrando tudo o que sabem. E, ao final, o professor precisa averiguar se de fato foi realizada a prova por completo. Enfim, de uma forma geral, criar um ambiente tranquilo, agradável e sempre estar atento aos alunos com necessidades educacionais especiais, para que todos se sintam acolhidos e à vontade para poder realizar a avaliação. Mediante a forma de aplicação da AP, é relevante que haja um acompanhamento na sede sobre esta aplicação. E na plataforma é possível visualizar. Em monitoramento, pode-se observar os alunos que iniciaram e concluíram, os que iniciaram e não concluíram e os que não iniciaram. Nós já oferecemos uma formação anterior, lá no mês de agosto, onde falamos sobre as habilidades e funcionalidades da plataforma CAED. Contudo, essas informações são tão importantes que sempre vale a pena revisitar e extrair os dados que podem auxiliar no trabalho em sala de aula. E se o acompanhamento é tão importante assim, de que forma nós poderemos fazer? Então, lá na plataforma de atividades e avaliação formativa de São Paulo, nesta tela que vocês estão verificando, que vocês podem ver, através do card monitoramento, há uma porta. E essa porta levará aos dados mais importantes que nós precisamos acompanhar e observar. Nesta tela, o caminho segue com o monitoramento. Então, avaliações diagnósticas e formativas, participação, a escolha da avaliação por bimestre, o que será aplicado, o ano que deseja verificar, o município, a escola, a turma e o aluno. E chegarão na participação. Quando nós observamos pouca, baixa participação, seja nas APs ou nas sequências digitais, é necessário que algumas estratégias de mobilização para esta participação sejam traçadas, a fim de que os estudantes tenham acesso e possam realizar as avaliações e atividades que são oferecidas, dada a sua importância, e até para o acompanhamento, para o monitoramento. Então, é preciso incentivar e facilitar essa ação. As telas das sequências digitais, elas são sempre atualizadas com a última data.
e, se porventura o aluno realizou depois, este valor será computado a posterior. Vamos relembrar um pouquinho do componente curricular de matemática alicerçado à Base Nacional Comum Curricular. Nós temos os campos, que são os conjuntos de ideias fundamentais, primordiais, articuladas entre a equivalência, a ordem, a proporcionalidade, interdependência, representação, variação e aproximação. E a partir dos campos surgem então as unidades temáticas relacionadas, de todos conhecidas, pertencentes e que orientam a construção das habilidades que serão desenvolvidas no decorrer das etapas de escolarização. Cada unidade temática, ela poderá ter destaque e ênfase diferenciadamente, então de acordo com o ano da trajetória escolar. Números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade e estatística. E é bom lembrarmos também que o trabalho com as unidades temáticas, ele não pode ser separado, segmentado, fracionado. A finalidade desta divisão em unidades temáticas é justamente possibilitar a compreensão dos conjuntos de habilidades e de que forma que eles se relacionam, que eles se ligam. Então, deve haver um entrelaçamento aos conteúdos matemáticos. Vamos relembrar. De acordo com a BNCC, entendemos que competência é a movimentação, a mobilização de compreensões, entendimentos, atitudes, habilidades e valores para determinar, definir, solucionar causas e necessidades do cotidiano, do mundo, da cidadania, da trabalhabilidade. As competências, elas contemplam a formação do nosso estudante numa educação integral, ou seja, uma educação com foco no desenvolvimento intelectual, físico, emocional, social e cultural, visando o quê? A transformação justa e sustentável da sociedade, através de cidadãos que sejam autônomos, independentes, com pensamento crítico e evolução dos aspectos cognitivo e intelectual, e também no autoconhecimento e nas relações pessoais. E a BNCC, ela traz essas competências gerais e as específicas para as áreas de conhecimento com algumas particularidades, ou seja, com algumas características. Já as habilidades são os conhecimentos necessários que são imprescindíveis para o andamento, o desenvolvimento da competência. Então, geralmente, estão associadas a verbos, como identificar, interpretar, associar. Quando várias habilidades são mobilizadas, a competência, então, ela é desenvolvida. Podemos entender que as habilidades, elas são objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento necessário para que o estudante adquira os conhecimentos para os próximos passos que ele dará. E aí, como cada componente curricular possui os objetos de conhecimento próprios, então eles são organizados dentro das unidades temáticas. E as unidades temáticas são formadas, organizadas em conjuntos de habilidades. Estes conjuntos de habilidades vão ficando mais complexos ao longo das etapas, ou seja, dos anos da trajetória escolar. E como as habilidades são organizadas? As habilidades da etapa de escolarização, elas estão no currículo paulista
e na BNCC, envolvendo vários níveis de dificuldade onde a habilidade pode ser constatada. A partir das competências na BNCC, o currículo paulista lista as habilidades essenciais para o desenvolvimento. Que desenvolvimento? O cognitivo, social e emocional dos estudantes. Dentro das sequências digitais, as habilidades estão organizadas nos marcos de desenvolvimento anteriores ao ano que o estudante está cursando, a qual se destina a sequência digital, e habilidades relacionadas aos marcos de aprendizagem da etapa de escolarização, a qual se destina a sequência. Então, é preciso lembrar que uma única habilidade, ela atinge outras, que uma habilidade pode ser trabalhada em vários níveis, e conforme a etapa, o ano, ocorre o avanço e o nível de aprofundamento. Os níveis da habilidade, eles vão sofrendo uma graduação, mais alto, mais baixo, mediano. Garantir também a equidade, isto é, a igualdade em todos os níveis. E só existe aprendizado se forem trabalhados os resultados da avaliação. Então, olha como isso é importante. Pensando assim, e para uma organização, os professores precisam priorizar habilidades que se relacionam a marcos e esses marcos são importantes no percurso dos estudantes. E para auxiliar, os marcos de desenvolvimento apontam as etapas que são importantes e imprescindíveis para esse processo de ensino e aprendizagem. Mas o que são os marcos de desenvolvimento? Então, as habilidades são referências na organização das atividades e têm relação com os marcos de desenvolvimento. Professores, vocês devem priorizá-las e perceber quais devem ser focadas e enfatizadas. As habilidades envolvidas na formação apresentam um crescimento, uma progressão no decorrer dessa trajetória escolar e vão contribuir para a formação cada vez mais competente e proficiente do estudante. Quando o estudante adquire o aprendizado, ele desenvolve a habilidade, e isso só acontece quando ele desenvolveu as habilidades previstas nas etapas anteriores de escolarização. Então, é necessário uma condição, para o desenvolvimento das habilidades mais sofisticadas, mais delicadas, mais refinadas. E os marcos de desenvolvimento, eles descrevem estas habilidades que são foco de etapas anteriores. Os marcos, eles surgiram de uma análise do currículo e fornecem a possibilidade de identificar como ocorre a progressão na aprendizagem. Então, eles descrevem essas habilidades que são o foco de etapas anteriores e o desenvolvimento é uma condição indispensável para o desenvolvimento mais aprimorado. Reforçando, para que o estudante adquira novos saberes e se desenvolva ao longo da sua trajetória escolar, é necessário que ele tenha o domínio dos conhecimentos básicos de cada etapa, de cada ano. E os marcos de desenvolvimento estabelecem os principais pontos de progressão do aprendizado. Estes marcos de desenvolvimento, eles tratam da evolução das habilidades na formação do estudante ao longo desse processo de escolarização pelo qual ele passa. Então, a aprendizagem contribui para a formação do estudante e ela requer a aquisição das habilidades anteriores como uma condição imprescindível para o desenvolvimento. Principalmente no momento em que estamos vivendo,
Os marcos ajudam a medir o impacto dessa paralisação que os nossos estudantes sofreram no aprendizado e vai nortear a um novo trabalho baseado nas prioridades. Os marcos de desenvolvimento da matemática, eles vão incluir os campos temáticos, que são número, álgebra, grandezas e medidas, geometria e probabilidade, estatística. Marcos e habilidades, juntos, eles vão proporcionar o diagnóstico mais preciso na AP e também na sequência digital e o aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem num todo. O primeiro marco de desenvolvimento, ele diz que as competências e habilidades pertencem aos campos temáticos e nesta fase até os 3 primeiros anos do ensino fundamental e dos anos iniciais, né? Então, ele se dá, nesse período, a alfabetização escolar na língua materna e muito importante para o letramento matemático também. Ele compara e ordena números naturais, ele compreende o sistema decimal e o valor posicional, ele traz conceitos geométricos básicos, noções de localização e movimentação de pessoas e objetos, compreensão de unidades de medida, tabelas, gráficos. E já o segundo marco de desenvolvimento, ele se refere ao 4º e 5º anos e compreende os mesmos campos temáticos. E é quando, de posse do sistema numérico decimal, é o momento das operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, com regularidade e aplicada também na resolução de problemas. Distingue, identifica e nomeia as figuras e sólidos geométricos e adquire as noções de localização espacial e movimentação. Reconhece as unidades de medida, suas conversões e a representação de dados através do quê? Dos gráficos. Já o terceiro marco de desenvolvimento, ele vai se referir aos anos finais, 6º e 7º ano, e é uma etapa imprescindível para os próximos anos do estudante. Então, a partir do conhecimento dos números inteiros, é ampliado para os números racionais, suas operações e o pensamento algébrico, com as equações de primeiro grau e as relações de grandezas. E a análise de figuras geométricas com propriedades na resolução de problemas e as noções de localização e movimentação, já agora vistas no plano cartesiano. E também no início das noções de probabilidade. Lá no 4º marco de desenvolvimento, ele vai compreender o 8º e 9º anos do ensino fundamental, então já está lá nos anos finais, né? E constitui uma grande base para as aprendizagens que se darão mais para frente no ensino médio. Então, ele compreende o conjunto de números reais e operações, o pensamento algébrico é ampliado com fatoração, expressões, equações agora já de 2º grau, e aprimora as definições da geometria e a compreensão de medidas, inclusive relacionadas com a informática. E o 5º marco de desenvolvimento? Este marco, ele compreende os mesmos campos temáticos da matemática e se refere à primeira e segunda séries do ensino médio. Então, esta é a etapa, né, que se amplia e aprofunda todos os conhecimentos do ensino fundamental, desde lá conosco nos anos iniciais. Então, olha a importância de não deixar nada para trás. A partir dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, então a compreensão do mundo e de situações reais, ela é possível com processos de análise, de interpretação, de dedução, de aplicação e compreensão, inclusive no cotidiano. Então, o nosso estudante, ele precisa passar por todas essas fases, por todas essas etapas,
para que lá na frente ele não tenha deixado nenhum buraco, algo parado, estagnado, que não foi contextualizado, que não foi desenvolvido, bloqueando o caminho que ele tem que ainda perseguir. Sabemos que as matrizes de referência, elas dão origem aos testes com base no currículo paulista e a estrutura dos cadernos de testes, organizada em blocos. Então, vamos lá. Nós temos como bloco principal 1. Esse bloco, ele é composto por itens, cujas habilidades, elas se referem às habilidades essenciais previstas no currículo paulista para o ano escolar, imediatamente anterior àquele avaliado. Então, se é uma avaliação do 4º ano, ela prevê as do 3º ano. Então, imediatamente anterior àquele ano avaliado. Se são do 3º ano, ela vai prever as do 2º ano e assim por diante. Então, o estudante, ele precisa ter adquirido a habilidade prevista no currículo paulista referente ao ano imediatamente anterior àquele em que ele está cursando. Temos lá no bloco principal 2, que ele é composto por itens cujas habilidades referem-se às habilidades essenciais previstas no currículo paulista para o ano escolar em curso. Então, agora nós estamos falando do ano que ele está sendo avaliado. É o ano atual em que o estudante está cursando. No bloco de integração, esse bloco ele é composto por itens e as suas habilidades se referem a habilidades características dos marcos de desenvolvimento de etapas, ou seja, de anos anteriores. E ele pode ser de mais de um ano anterior. Então, se é do 4º ano, pode ser do 3º, pode ser do 3º e do 2º, e assim por diante. E temos também o bloco de equalização. Este, ele é composto por itens cujo objetivo é assegurar a construção de uma escala de avaliação formativa. Então, é aquela que permite um levantamento de informações para a continuidade do processo de ensino e aprendizagem. E, com isso, permitir que se faça uma comparação dos resultados dos estudantes ao longo do tempo e entre as diferentes etapas de escolaridade. Então, o bloco de equalização, ele proporciona informações para a continuidade. Ele assegura uma avaliação formativa com comparação de resultados ao longo do tempo das diferentes etapas de escolaridade. Lembrando que quando a gente está se referindo a etapas, nós estamos falando de ano de escolaridade. E os descritores e habilidades? Os descritores, eles descrevem as habilidades de uma forma geral. A matriz de referência, ela é uma perspectiva, é um horizonte daquilo que é solicitado, que é requerido nas avaliações. Então, na escala de proficiência, as habilidades elas estão de forma mais precisa, mais minuciosa, mais detalhada e estão dentro dos níveis de proficiência que vão de 0 até 10. O nível 0 ou 1 são as habilidades mais simples, com menor complexidade, mais simples para se desenvolverem. Então, significa que quanto maior o nível, o grau de complexidade, a dificuldade vai aumentando. E o nosso objetivo é que os estudantes avancem e progridam sempre mais nessas escalas de proficiência. O que a AP nos revela e como ela pode ser um instrumento facilitador? Bom, eu queria esclarecer para vocês que até este momento em que estamos preparando a formação,
Os resultados da AP3 ainda não estão disponíveis, mas faremos uma análise da segunda AP para que vocês entendam e aí poderão fazer o mesmo movimento com as próximas avaliações. Então, os resultados que são apresentados são desde os mais gerais até os mais específicos e detalhados. E assim, a visão pode ser geral de todas as unidades escolares quando ela é vista pelo perfil da diretoria, pode ser panorâmica da própria escola, com todas as salas de aula quando acessada pelo perfil do responsável da unidade escolar e especificamente da sua sala de aula quando visto pelo professor. Desta forma, cada profissional ele tem um leque de abrangência, maior ou menor, mas sempre com os dados que precisará para planejar e realizar as ações. Bom, este quadro, ele foi montado para que sirva como um exemplo para que vocês possam fazer as suas próprias análises, tá? Então, aqui ele mostra um apanhado geral do primeiro ao quinto ano. E podemos ver o percentual de participações que responderam pelo menos um item e os que responderam a todos os itens da AP, inclusive comparados com a rede. E também aponta a porcentagem de acertos e a classificação em muito baixo, baixo, médio e alto. Ele vai mostrar a porcentagem e o número de alunos por ano. Então vejam que interessante. O final da tabela traz os estudantes que necessitam de atenção e os que necessitam de muita atenção. Então, esse quadro ele foi feito através dos dados que a própria plataforma do CAED nos fornece e são dados gerais. Para vocês, professores, coordenadores, os dados aparecerão especificamente para suas escolas e a visibilidade será bastante apropriada e eu considero bastante útil. Então, terão uma visão geral e cada professor terá a clareza, a evidência da sua turma, aluno por aluno. Então, vejam como é importante reconhecer esse estudante que ele precisa das intervenções, né? Como é importante conhecê-los também por nome, né? Então, vamos supor, o Joãozinho, a Aninha, precisam de ações mais focadas, mais precisas, mais direcionadas em quais pontos? Então, vamos trabalhar diferenciadamente para atendê-los nestes quesitos. É importante levantar o que é essencial para o estudante prosseguir e as defasagens precisam ser superadas e isso vai evitar que essa dificuldade cresça e vá refletindo lá na frente nos próximos anos, nas próximas etapas. Então, é importante conhecer realmente quem são esses nossos estudantes que requerem um cuidado ali todo especial, conhecê-los por nome, inclusive quando estivermos fazendo os nossos estudos ali com os pares, né? Vamos saber direitinho quem são esses pequenos que precisam tanto do nosso apoio, da nossa atenção. Então, aqui a gente tem a tabela do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. A porcentagem ali, eu vou dar como exemplo o primeiro ano, né? A participação em ao menos um item foi de 61%, enquanto que a média na rede foi 57%. Ele está um pouquinho acima da rede, ótimo, mas ainda não é um número satisfatório, ainda precisa de muito empenho. Os estudantes que responderam a todos os itens, inclusive na rede, 22 de 22. A média de acertos aqui foi 93%, enquanto a média na rede foi de 91%. O que está considerado muito baixo, até 25% de acertos, então a porcentagem e o número 10.
O baixo, né, que é considerado de 26% a 50%, então foram 2%, refere-se a 43 alunos. O médio, que obteve de 51% a 75% de acertos, foram 6%, que corresponde a 118. O alto, acima de 75%, 92%. E assim por diante, até nós chegarmos nos estudantes que requerem atenção, que neste caso foram 22, e naqueles que requerem muita atenção, que foram 17. Então, esse levantamento a gente vai ver ano a ano. Porém, lembrando que essa minha tabela aqui, ela é geral, esse quadro foi montado de uma forma bem ampla, bem panorâmica, e que aí vocês, para terem a visão da escola de vocês, precisariam colher as informações ali na plataforma e montar para que vocês consigam ter essa visibilidade, ok? Aqui eu exemplifiquei para vocês a situação do quinto ano, lembrando que se trata da AP2 e que as avaliações elas nos chegam em 8 modelos diferentes. Se tomarmos como base de análise estes resultados, eu trouxe aqui as habilidades que requerem maior cuidado e atenção. Ao todo, foram 19 habilidades. Porém, o que nos chama muito a atenção é que, dentre elas, 7 habilidades apresentam um percentual de acertos abaixo de 50%. Então, este já é um alerta, é um sinal de que alguma coisa precisa ser revista nestas habilidades. E o que é que os meus estudantes precisam que seja retomado? De que forma isto poderá ser feito? Quais ações você, professor, planejará para que estas defasagens, as dúvidas, sejam sanadas? Então, por exemplo, vejam o que diz a habilidade 3. Reconhecer as frações unitárias mais usuais. 1/2, 1/3, na representação fracionária e decimal com unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. Se apenas 28% dos alunos do quinto ano acertaram a questão correspondente, o que será que está faltando para esses estudantes entenderem e adquirirem o conhecimento das frações unitárias mais usuais? Onde que ficou um espaço que impediu os estudantes de chegarem até aqui? Quais habilidades que ele não consolidou para que fosse possível prosseguir agora? Aí podemos ver as habilidades 5, 6, 9 também se relacionam aos números racionais. Então, ele está lidando com o quê? São observações que nós vamos fazendo, que o professor vai realizando, vai percebendo as pistas, as dicas, para que se possa então traçar um plano de ação e recuperar estes estudantes. E dessa forma, cada um vai analisando a sua própria turma, os seus estudantes, conhecendo-os melhor, buscando estratégias para auxiliá-los, de forma que eles entendam, que eles possam avançar, porque o nosso objetivo é exatamente este. E aí, identificado o problema, de que forma pode ser trabalhado, o que fazer? E esta ação, ela deve ser socializada entre os pares para que todos busquem soluções, estratégias, ações pontuais. Então, nós precisamos acompanhar, levar em conta toda a situação diferenciada que os nossos estudantes viveram e as intervenções, agora, elas precisam sanar os problemas que foram encontrados, que foram diagnosticados. Então, o diagnóstico, ele é o ponto de partida para que o meu estudante possa avançar mediante a consolidação da aprendizagem.
Através deste sinalizador do CAED, nós podemos acessar alguns dados importantes que vão nortear o trabalho. Eu não vou abrir aqui todas as telas, mesmo porque as informações até este momento referem-se à AP2. Porém, através dela, nós podemos pontuar e seguir o mesmo movimento na próxima AP. Então, tem a opção de visualizar por AP, por ano e disciplina, no estado, em Santo André, por escola, por turma e por aluno, de acordo ali com o perfil de cada um que está acessando, tá? O exemplo que eu vou citar então para vocês é do 5º ano e como estamos tratando do EMAI, de matemática. E sabemos que há um conjunto de habilidades em cada etapa do ano, idealizadas para o desenvolvimento lá do nosso estudante. Para acompanhar a aplicação do currículo paulista, é preciso avaliar essas habilidades. Esses conjuntos de habilidades, que são os blocos, avaliam habilidades conhecidas como essenciais e que se espera que os estudantes tenham consolidado os saberes até o dado momento. Então, é possível verificar o raciocínio, todo o cognitivo, o trajeto mental que o estudante deve traçar para solucionar a questão. Ele descreve o item, o percentual de acertos que teve, o contido, a apresentatividade e a desenvoltura do estudante frente à questão. Então, o que ela investiga, o que o estudante precisa identificar, o que ele terá que entender, as possíveis dificuldades e assim por diante. E na sequência, a gente observa o bloco de itens do marco de desenvolvimento, que ele traz as habilidades fundamentais, primordiais, indispensáveis para que o estudante consiga continuar o seu percurso. E sem essas habilidades, ele terá inúmeras dificuldades para prosseguir. Este bloco também é chamado bloco de integração. E temos também o bloco de equalização ou o bloco das habilidades complementares. E aí, neste bloco, há itens que complementam, que acrescentam as habilidades que foram avaliadas no teste em questão. E estas habilidades, elas podem ser tanto do ano em curso como dos anos anteriores. Este bloco, ele permite que os resultados possam ser comparados com outros testes da plataforma. Então, dessa forma, se vocês criarem o hábito de fazer essas consultas, facilitará muito o trabalho de planejamento das ações, de retomada, de novas estratégias, pois vocês terão um panorama, uma visão do todo e mais detalhada. Neste momento, nós veremos algumas atividades que selecionamos da terceira AP. E esta é do 1º aninho. E ela diz assim: observe abaixo o armário que Elisa comprou. Aí vemos ali a imagem do armário. A forma desse armário lembra qual figura geométrica? E as opções A, B, C e D. Então, o que o nosso estudante precisa saber? O que se espera que ele já saiba para resolver essa atividade? Ele precisa relacionar a figura geométrica espacial aos objetos do dia a dia, do cotidiano. E o que o nosso estudante deve refletir nessa atividade? Então, ele deve associar ao mundo físico, ao mundo que ele vive. Ele deve usar do pensamento abstrato e concreto para conseguir imaginar e entender esta associação. Caso ele não tenha acertado, quais ações então serão necessárias para retomar e sanar a dificuldade dele? Esta habilidade, ela pode ser desenvolvida com a apresentação de pequenos objetos, como latinhas, caixinhas,
cones de lã, casquinha de sorvete, globo terrestre, bolinhas, dados, caixa de sapato e outros. E também pode ser feita com a manipulação de massinha de modelar, que também é muito recomendada. Então, esse tipo de trabalho, de atividade, é o que deveria ter acontecido antes do nosso estudante chegar para fazer essa avaliação. Então, se ele já passou por essas vivências, por essas experiências, e ainda assim ficaram algumas dúvidas, ele não conseguiu responder, ele não teve certeza na hora, é preciso investigar então o que ficou faltando nessa contextualização. E nesta questão, a resposta correta é a letra C. Se o estudante escolheu as outras alternativas, elas são os distratores. Mas o distrator também tem uma função importante. O erro, ele apresenta indícios e dicas para o professor trabalhar. O distrator mostra o que o estudante precisa aprender, precisa ser recuperado. E é muito importante que o professor aproveite estes sinais para rever o trabalho realizado e aí sim traçar os novos rumos. Então, toda vez que houver o distrator, através do distrator, percebe-se que o estudante ele não tinha o conhecimento, a habilidade exigida. E a partir daí, nota-se qual foi a linha de raciocínio que o estudante seguiu e qual que é a necessidade de, então, desenhar, traçar um novo caminho, um caminho de retomada. E a habilidade que se encaixa nessa questão, ela é do primeiro ano, está no primeiro bimestre, a unidade temática é geometria e a habilidade é a F101 MA13, que diz relacionar figuras geométricas espaciais, cones, cilindros, esferas e blocos retangulares a objetos familiares do mundo físico, cujo objeto de conhecimento, figuras geométricas planas, reconhecimento do formato das faces de figuras geométricas espaciais. Dentro da matriz de referência de matemática do SAEB, podemos associar aos descritores apontados para o quinto ano. Exemplo disso é o descritor 3, que diz identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados, pelos tipos de ângulos. Então, são as matrizes de referência que dão origem aos testes com base no currículo paulista. Desde o primeiro aninho, é bom termos essa visão de como nós trabalhamos numa progressão espiral e as habilidades vão ficando cada vez mais complexas. No entanto, agora, elas são a base para que o estudante consiga fazer a sua trajetória escolar. Esta é uma atividade do segundo ano e remete às orientações da atividade anterior e que apareceu no segundo ano. Então, ele diz assim, observe a imagem do rolo de papel higiênico que Jéssica colocou no banheiro de sua casa. A forma desse rolo de papel higiênico lembra qual figura geométrica? Então, para que o estudante chegue até aqui, sabendo identificar a opção correta, ele deverá ter passado por situações de aprendizado em que visualizou, manipulou, reconheceu os sólidos geométricos, conseguiu associá-los ao ambiente em que vive, percebeu se os sólidos geométricos com formatos esféricos têm partes planas, retas ou curvas. Então, observem o que ele entendeu. Se ficou alguma lacuna para trás, o que precisa ser revisto para que ele se aproprie deste conhecimento? E se ele optou por outra alternativa que não a correta, o que será que ele pensou para chegar até esta resposta? Temos as seguintes habilidades que se encaixam nesta atividade. Então, no segundo ano, primeiro e terceiro bimestre,
nós temos unidade temática geometria, relacionar figuras geométricas espaciais, cones, cilindros, esferas e blocos retangulares a objetos familiares do mundo físico. E o objeto de conhecimento, figuras geométricas espaciais, reconhecimento e relações com objetos familiares do mundo físico. E no segundo bimestre e terceiro bimestre, temos a unidade temática geometria, agora nós temos a EF02MA14, reconhecer e nomear, comparar figuras geométricas espaciais, cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera, relacionando-as com objetos do mundo físico. E o objeto de conhecimento, figuras geométricas espaciais, cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera, reconhecimento e características. Devemos observar que essas habilidades elas vão fazendo um movimento espiral. Elas vão crescendo, aumentando o grau de dificuldade de bimestre para bimestre e de ano para ano, de etapa para etapa. Dentro da matriz de referência, identificamos o descritor D3, identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados e pelo tipo de ângulos. Esta é a atividade que selecionamos do terceiro ano. Então, vejamos o que ela pede. Observe abaixo a figura geométrica. Quantos vértices essa figura geométrica tem? O que é essencial nessa atividade e o que o nosso estudante precisa saber? O que se espera que ele já tenha adquirido, para conseguir entender o que está sendo pedido na questão. Então, o estudante ele deve reconhecer e identificar todos os elementos, que ele reconheça as terminologias, que ele saiba identificar, que ele saiba comparar. É isso que se espera. E deve saber que as faces, elas compreendem as superfícies planas. Entendemos que é o lado da forma geométrica. Cada face compõe pelo menos 3 arestas, que é o caso do triângulo desta questão. Já as arestas são retas, linhas das faces, e os vértices são os pontos de encontro das arestas. As arestas são encontradas nos triângulos, quadrados, retângulos e também nas pirâmides, cubos, paralelepípedos. Então, a aresta ela é um segmento de reta que ela liga 2 vértices. E o vértice? Ele precisa saber que o vértice é o ponto de intersecção, de cruzamento, de encontro entre os segmentos, entre as retas. No caso do triângulo, ele possui então 3 cantos, 3 vértices. Podemos observar que as questões elas foram elaboradas com imagens reais. Então, observem que essa avaliação ela não possui desenho, ilustração. Essas questões mostram imagens reais e elas vêm mostrando a figura geométrica e o sólido geométrico com os seus traçados e as suas nomenclaturas. Então, o que é importante? É muito importante que o vocabulário utilizado como estudante também seja real. Por exemplo, o cantinho que se chama vértice, a linha que se chama reta e depois segmento de reta e assim por diante, pois eles compreendem e memorizam muito bem. Mas e se o seu estudante ele não optou pela alternativa correta? Então, será a hora de descobrir como ele chegou à resposta que ele escolheu, o que ele pensou, qual estratégia usou para resolver a questão,
por que ele fez a referida opção. E aí, neste momento, ele precisa estar apto a identificar algumas regularidades. Então, novamente, é importante que tenha também vivenciado experiências de visualização e manipulação, objetos, caixas, cubos, pirâmides. Ele precisa, antes de tudo, conhecer o triângulo, reconhecer que possui 3 lados e mais tarde ele descobrirá que esses lados também poderão ser iguais ou diferentes. E aí o próximo passo é descobrir onde está a defasagem, qual é a dificuldade e aí então oferecer novas possibilidades para que sejam sanadas. E podemos dizer que há uma habilidade ali no 3º ano, que aparece no 3º bimestre e no 4º bimestre, além do 1º, cuja unidade temática é geometria, e que ela diz classificar e comparar figuras planas, triângulo, quadrado, retângulo, trapézio, paralelogramo, em relação a seus lados, quantidade, posições relativas e comprimento, e vértices, cujo objeto de conhecimento é figuras geométricas planas, triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo, reconhecimento e análise de características. Dentro da matriz de referência de matemática do SAEB, podemos associar aos descritores apontados para o 5º ano. Exemplo disso é o descritor número 3, que diz identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados, pelos tipos de ângulos, que já vamos trabalhando com os nossos estudantes desde sempre. No 4º ano, temos esta questão, que solicita ao aluno que observe no desenho abaixo os nichos onde o dono de uma joalheria guarda as pedras preciosas. E a pergunta é: qual é a pedra preciosa que está no nicho G3? Então, tem 4 alternativas, A, B, C e D, cada uma composta por uma pedra preciosa. O que esta atividade requer do nosso estudante? Quais são os conhecimentos que ele precisa ter adquirido? Eu vou deixar aqui alguns minutos para que vocês possam recordar quais são esses pré-requisitos que o nosso estudante precisa para conseguir resolver esta questão. Vamos lá?
Então, lembraram? Vamos ver se todos pensaram da mesma forma? Nesta atividade, o nosso estudante, ele precisa ter conhecimento do que é uma malha quadriculada, linhas verticais e horizontais. Ele precisa saber que essas linhas contribuem para que possa identificar, localizar, encontrar uma posição, um local, um ponto, um objeto e até mesmo uma pessoa. Vocês devem estar agora se recordando da nossa formação anterior sobre localização espacial, não é? Então, nosso estudante, ele deve ter adquirido conhecimentos e ao visualizar a imagem desta questão, ele reconheça que a coluna que está na vertical está denominada com letras e a coluna que está na horizontal está com os números. Todas estas informações permitirão que ele solucione a questão, a pergunta. Mas, se ele não conseguiu realizar esta localização, o que será que pode ter interrompido este raciocínio? Ele deve pensar e escolher a alternativa correta. E se ele não conseguiu, então aí sim um novo olhar deve ser direcionado às dificuldades que este estudante apresentou na tentativa de sanar e alavancar para que ele de fato consiga avançar. Então é o momento de fazer estas identificações e traçar ali ações, estratégias para poder recuperá-lo. Vejamos qual habilidade que melhor identifica os saberes para esta questão, onde ela aparece e os objetos de conhecimento. Então, nós temos aqui a unidade temática Geometria, aparece no primeiro bimestre do quarto ano, e nós temos a EF04 MA16A, que ela diz o seguinte: descrever deslocamentos, localização de pessoas e de objetos no espaço por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido. O objeto de conhecimento é a localização e movimentação, pontos de referência, direção e sentido. E ela vai evoluir, ela vai crescer para a EF04 MA16B, já um pouquinho mais complexa. Aí ela diz: descrever, interpretar e representar a posição ou movimentação, deslocamentos e localização de pessoas e objetos no espaço por meio de malhas quadriculadas e representações, como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares. E o objeto de conhecimento é a localização, movimentação e representação, pontos de referência, direção e sentido, paralelismo e perpendicularismo. E também podemos perceber a habilidade EF02MA12, ela está lá no terceiro ano, mas aparece também no segundo, primeiro bimestre e segundo bimestre. Ela diz assim: identificar e registrar em linguagem verbal ou não verbal a localização e os deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido. Localização e movimentação de pessoas e objetos no espaço, segundo pontos de referência e indicação de mudanças de direção e de sentido. E a EF03MA12, que ali ela já está no terceiro, descrever e representar por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes
a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido com base em diferentes pontos de referência. Então, ele está na localização e movimentação, representação de objetos e pontos de referência. E aí, ela vai aparecer também no quarto ano, no primeiro e no segundo bimestre. Então, nós podemos ver que as habilidades elas vão progredindo, elas vão se tornando mais complexas. Do primeiro ao quarto bimestre do mesmo ano, quando falamos de uma progressão horizontal, ela recebe o nome de progressão horizontal. E quando nós nos referimos à progressão, ao avanço gradativo, ao prosseguimento em ascensão de etapa para etapa, de ano para ano, do primeiro ao quinto, estamos falando de um sistema vertical de progressão. E assim, as habilidades vão se apresentando, sempre aumentando o grau de dificuldade e complexidade. Para quê? Para que o estudante avance através dos pré-requisitos, que são a estrutura e o suporte de que ele necessita. E dentro da matriz de referência de matemática do SAEB, nós podemos então identificar o descritor, que ele é apontado para o quinto ano, mas a gente já identifica como D1, que é identificar a localização, movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas. No quinto ano, uma das questões apresentadas é: observe o sólido geométrico representado abaixo. E a pergunta é: uma das planificações desse sólido é? Então, nós temos alternativas A, B, C e D, cada uma ali com uma imagem, com o desenho, para saber qual é a correta. E o que se espera que o nosso estudante saiba? Ele deve saber que planificar significa transformar um sólido geométrico, uma figura tridimensional que possui 3 dimensões, 3 lados, em bidimensional, isto é, 2 dimensões com 2 lados. No tridimensional, ele pode ver a altura, o comprimento e a largura. E para planificar a figura sólida, é aberta e se transforma em bidimensional, ou seja, 2 dimensões. E é possível ver todas as faces. Então, o estudante, ele usará os seus recursos cognitivos que ele acumulou desde o primeiro aninho para agora compreender e imaginar no abstrato as imagens e compreendê-las. Parece simples, mas não é muito simples. Inclui algumas complexidades e que o estudante vem trazendo ao longo ali do seu caminho, da sua trajetória escolar. Então, eu vou propor a vocês que estiverem ali com papel, lápis, régua, tesoura, que tentem ali fazer alguns dessas planificações e descobrir qual seria a que se encaixa, então, a imagem do sólido geométrico. Vamos tentar?
Então, o que vocês encontraram? Encontraram mais de uma alternativa? Ficaram em dúvida entre a C e a alternativa D? Qual que chamou mais a atenção? Vocês optaram pela alternativa C? Bom, a partir dessa experiência, então nós vemos a importância, né, de analisarmos e se preparar de fato com antecedência à aplicação da avaliação. E dentro da unidade temática de geometria, nós podemos ver então no quinto ano, primeiro e segundo bimestre, nós temos a habilidade EF05 MA16, que é associar figuras espaciais às suas planificações, prismas, pirâmides, cilindros e cones, e analisar, nomear e comparar seus atributos. No objeto de conhecimento, figuras geométricas espaciais, reconhecimento, representações, planificações e características. E temos lá do quarto ano a MA17A, que diz associar prismas e pirâmides às suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais, identificando regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas, no caso dos prismas e das pirâmides. Figuras geométricas espaciais, prismas e pirâmides, reconhecimento, representações, planificações e características. E a F04 MA17B, que é identificar as regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas, no caso de prismas e pirâmides. Figuras geométricas espaciais, prismas e pirâmides, reconhecimento, representações, planificações e características. Então, o que a gente pode observar é que uma habilidade vai puxando a outra, e ele vai assim evoluindo, crescendo na complexidade, até chegar dentro daquela habilidade que é necessária no ano série que ele está cursando. E assim elas vão progredindo, sempre ligadas umas com as outras. E dentro da geometria, vemos no terceiro ano, no segundo bimestre, a EF03MA14, que descreve as características de algumas figuras geométricas espaciais, relacionando com as suas planificações. Aí no quarto ano, no segundo bimestre, aparece a EF03MA13, a EF04MA17A e 17B, que nós havíamos comentado. Então, nós vemos que uma atividade ela pode ter mais de uma habilidade relacionada, e quando o professor percebe, ele identifica uma defasagem no estudante, então ele necessita planejar a retomada das habilidades essenciais das etapas anteriores. Então, o que é importante sempre ter em mente e em prática? Que as habilidades essenciais, elas abrangem o conhecimento necessário, imprescindível para que o estudante progrida, avance, e são prioridade para que ele consiga prosseguir e desenvolver as habilidades do ano em curso e também na sua trajetória escolar em geral. Se ficou uma lacuna lá atrás, então ela precisa ser resgatada, recuperada, para que seja então a estrutura das habilidades no presente, aonde ele está ali cursando. E assim, nós aqui dos anos iniciais tratamos do movimento de desenvolver as habilidades desde o primeiro ano, quando os nossos pequenos vão adquirindo a base de conhecimento, o discernimento, a lógica, o raciocínio que ele vai precisar para as próximas etapas.
Dentro da matriz de referência de matemática do SAEB, podemos então associar aos descritores apontados para o 5º ano, e exemplo disso é o descritor D2, que ele diz identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com as suas planificações. E hoje vamos chegando ao final deste encontro. É sempre um grande prazer estar com vocês e esperamos ter contribuído mais um pouco com o trabalho de todos aí na escola. E já que a nossa abertura foi com a ilustre Ruth Rocha, eu quero também encerrar com uma frase dela, que diz assim: ideias todo mundo tem. Como é que entram na cabeça da gente? Entram porque a gente lê, observa, conversa, vê espetáculos. Ruth Rocha. Deixarei aqui as referências, as fontes de onde foram extraídas as informações desta formação. Muito obrigada pela atenção de todos. Desejo um excelente trabalho e que os nossos pequenos estudantes andreenses possam avançar cada vez mais. Até a próxima!